Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje trazendo aqui pra vocês um vídeo em que eu vou reunir 7 coisas que eu gostaria de ver na quinta e última temporada de Stranger Things. Antes de mais nada, eu queria dizer que eu não vou falar especificamente sobre nenhum personagem, tipo, eu não vou começar a falar, o que eu queria que acontecesse no final com o Will, com o Mike, com a Eleven, com a Nancy. Eu não vou ficar falando de personagem específico, mas eu vou falar de coisas que eu gostaria que rolasse aí na série relacionado a eventos, né? Coisas que eles precisam finalizar e que eu vou aguardar essa finalização na quinta temporada de Stranger Things. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir pra vocês se inscreverem no canal e deixar o like, porque isso me ajuda muito. Sério, tem uma galera que assiste Plantão Geek e não é inscrito do canal ainda, então pelo amor de Deus, se inscreve aí no canal, deixa o seu like. Se você se interessar, você pode se tornar membro do canal também, tem um botão aí embaixo que você consegue ver todos os benefícios que um membro do Plantão Geek tem. E você também pode conferir a loja do Plantão Geek, que vai estar aí na descrição. Lá tem várias estampas e modelos relacionados a Stranger Things. Recentemente aí foi lançada uma estampa nova envolvendo a Max e Running Up the Hill, que foi uma música que estourou aí junto com essa personagem, né? Então todas essas informações vão estar aí na descrição pra você dar uma olhadinha caso você se interesse, tá bom? I'll take your entire stock! Sem mais delongas, vamos começar aqui a nossa lista de 7 coisas que eu gostaria de ver até o final de Stranger Things. Começando, eu diria, pelo básico, né? Porque eu acho que todo mundo quer isso, todo mundo quer esse tipo de coisa. Se você não quer, assim, eu já vou me afastar um pouco de você, porque, pelo amor de Deus, isso é algo que necessita de explicação. Eu quero saber o que é, afinal de contas, o mundo invertido. A gente precisa saber o que é o mundo invertido antes que ele seja destruído. Aliás, eu fico pensando, né, que talvez para destruir o mundo invertido, você primeiro precisa entender exatamente o que ele é e quais são as propriedades dele, assim, de forma bem direta. A gente tem inúmeras perguntas relacionadas ao mundo invertido, né? O que é esse mundo invertido? Quando que de fato ele foi criado e por que ele foi criado, né? Pode ter sido sem querer ou qualquer coisa assim, ele pode ter sempre existido. Eu não sei, eu só quero uma explicação. E por que o tempo parou em 1983, que é uma coisa que é mostrada na série, né? Pra mim, uma das coisas que mais me deu uma sensação de frio na barriga foi o momento que a Nancy tá abrindo o diário dali dela, né? Quando ela já tá visitando o mundo invertido. E a Nancy viu no diário dela que as coisas pararam completamente no dia que o Will desapareceu, né? Em 1983. Eu amei essa cena e eu quero muito saber o porquê que ela foi necessária. Por que aconteceu e como as coisas pararam em 83, sendo que a Eleven mandou o Vecna ali, né, pro mundo invertido, no caso, o Henry, antes de 1983. Então, o que ele ficou fazendo? Como é que ele sobreviveu esse tempo todo, sabe? Tem tantas perguntas. Então, eu acredito que a quinta temporada pode fazer um esquema muito bacana que, quando for explicar o que é o mundo invertido, você pode surgir com uma hipótese de como destruir esse mundo invertido, assim que você entender o que ele é. Inclusive, eu acredito que a gente pode ser enganado nesse processo todo, né? Porque ninguém disse que os palpites dos personagens têm que ser certeiros o tempo todo. Então, pra mim, seria muito legal se, tipo, eles pensassem que determinada forma é adequada pra você destruir o mundo invertido, e depois você descobre que, na verdade, pra destruir o mundo invertido, você tem que fazer outra coisa, e os personagens têm que meio que fazer isso, assim, sob pressão, sabe? Um exemplo que sempre me vem na cabeça é relacionado a essa referência constante de Harry Potter que os Duffer Brothers vivem trazendo em Stranger Things, e eles mencionam em entrevista, eles falam um monte de coisa relacionada a essa saga. E em Harry Potter, vocês sabem, por exemplo, que tem aquele lance das Horcruxes, né? Que pra você destruir o Voldemort, você tem que destruir fragmentos da alma dele que estão espalhados por aí. Pode ser que esses fragmentos estejam em objetos ou em pessoas e assim por diante. E aí, todos esses objetos / pessoas, né, tem que ser destruídos. Esse fragmento da alma do Voldemort deve ser destruído sempre, pra que, enfim, eles tenham uma chance de destruir o vilão. Eu já tinha teorizado nesse vídeo que tá aparecendo aqui no card que eu acredito que seria muito interessante se o Will fosse um desses fragmentos do Vecna, e aí você passasse aquela ideia falsa de que, temos que sacrificar o Will, ele tem que fazer alguma coisa. Sendo que, na verdade, ninguém vai ser sacrificado, né? É só pra dar um gelo na barriga, eles conseguem resolver essa questão sem matar ninguém, esse tipo de coisa. Mas, ao mesmo tempo, isso seria um grande papel pro Will. E, assim, isso é só uma teoria, só um exemplo, mas eu acho que vocês conseguiram entender aqui o que eu quis dizer
dizer quando eu falei que talvez eles pensem que destruir o mundo invertido será feito de tal forma e na verdade vai precisar um pouco mais do que aquilo. Outra coisa pra mim que vale a pena comentar é que seria muito bacana se eles fizessem uma diferenciação entre o Vecna e o mundo invertido. Tipo assim, uma coisa é você destruir o Vecna, outra coisa é você destruir o mundo invertido. Se fossem formas diferentes, assim, pra você destruir o Vecna você tem que fazer uma coisa e pro mundo invertido outra, pra mim seria perfeito. Sem falar que toda essa batalha vai colocar cada um dos personagens num momento de destaque, porque você não pode simplesmente estar acabando com a cidade, né, fazer uma batalha final tão grande assim e deixar alguém de escanteio. Não, todo mundo tem que ter um papel nessa batalha e eu vou esperar isso também. Inclusive, essa temporada tem o potencial de maior desenvolvimento para os personagens, porque você vai colocar todos eles sob pressão. E o desenvolvimento sempre é feito quando estes personagens ficam sob pressão. É a regrinha do cinema, gente. Você só conhece um personagem de verdade quando ele é colocado sob pressão. Eu falei disso já em alguns cinemês, que também tá aparecendo aqui no card. Então, em resumo, seria muito interessante para mim se eles conseguissem destruir o Vecna e as criaturas e tudo mais, só que para destruir o mundo invertido já é outro papo, já é outra estratégia. Seria bacana também se eles descobrissem que tem um empecilho para destruir o mundo invertido, como por exemplo, imagina se eles não podem destruir o mundo invertido porque senão tem algum efeito sobre a nossa dimensão. Tipo, o mundo invertido deve existir sim, constantemente, só que não com criaturas, não com monstros e esse tipo de coisa. Mas essa dimensão deve existir de alguma forma, porque senão implica na nossa dimensão. Cara, eu ia achar muito legal um negócio desse, assim, sem condições. Principalmente porque se eles fossem por esse raciocínio do tipo, ok, nós não podemos destruir o mundo invertido, mas temos que tirar todas as criaturas, temos que impedir o contato humano com essa dimensão, porque senão pode se tornar extremamente perigoso. Isso é um argumento perfeito para você fazer todos os acontecimentos envolvendo Stranger Things ficar apenas no imaginário ali das pessoas que participaram daquilo. Ninguém mais vai ficar sabendo disso. E essa é a brecha aqui de eu inserir a segunda coisa que eu mais gostaria que acontecesse aí na quinta temporada, que seria um julgamento do laboratório, né, e de todo mundo que estava envolvido nesses projetos. Porque uma coisa que eu acho muito provável é esse paralelo que os Duffers podem fazer com o projeto MKUltra real, que também vai estar aparecendo no card aqui pra você dar uma olhada. Inclusive, eu tô querendo refazer esse vídeo aqui do MKUltra com mais informações, mais coisas, mas enfim, por enquanto tem esse vídeo aqui. Pra você que não sabe, o projeto MKUltra foi um dos vários projetos ali dispostos entre os anos 50 e os anos 70 pela CIA nos Estados Unidos, só que até hoje ninguém conseguiu provar se isso é uma verdade ou se isso é uma mentira. Ninguém sabe direito o que aconteceu nesses projetos. E aí tem várias teorias da conspiração de várias pessoas que dizem, né, que trabalharam ou dizem que foram cobaias, esse tipo de coisa. E cada uma dessas pessoas falava uma coisa diferente. Tem gente que falava que rolou viagem no tempo, tem gente que falava que teve a descoberta de outras dimensões. Um dos casos mais populares é que dizem que teve uma criatura que foi solta no laboratório e foi por isso que o projeto foi encerrado. Os Duffers, inclusive, pegaram essa teoria da conspiração e criaram Stranger Things, que é justamente o que acontece na primeira temporada, né? O Demogorgon é solto. Então, pra mim, seria muito interessante se eles pegassem o mesmo desfecho, digamos assim. Já que na vida real ninguém sabe direito o que aconteceu, você poderia muito bem brincar com esse fato e fazer com que os nossos personagens favoritos não dissessem pra absolutamente ninguém. Tipo, eu sei que eles estão fazendo isso já na série, mas que isso fosse uma regra, porque se as pessoas ficassem sabendo, elas iam querer explorar o mundo invertido e iria acontecer tudo de novo e esse tipo de coisa. E aí, no final de tudo, você pode ter, igual também na vida real, um julgamento pro governo, porque rolou, gente, é sério, rolou na nossa história um julgamento com alguns representantes do governo norte-americano e depois, futuramente, o presidente até pediu desculpas, né, por algumas coisas que aconteceram nessa época e tudo mais. Então, realmente, teve um julgamento das pessoas responsáveis por isso. E se isso aconteceu na vida real, pra mim também pode acontecer na série. E aí você já oferece um desfecho, né, dessa situação e um desfecho pros personagens também, que finalmente vão poder se
seguir as suas vidas. Isso daria um grande senso de justiça para os nossos personagens, né? Principalmente para Eleven, por exemplo, que foi uma das cobaias. Isso daria um tipo de autorização para Eleven viver. Finalmente ela poderia viver a vida dela de verdade agora, sem ser perseguida, sem ter que ficar se escondendo e esse tipo de coisa. E seria também mais um motivo de você rever personagens que não aparecem há muito tempo e que teve muito a ver aí com esse lance do laboratório, como por exemplo a Kali, a Terry Ives. Você fazendo um desfecho pro pessoal do laboratório, você tem que trazer essa galera de volta também, que é uma das coisinhas que eu também espero que tá aqui nessa categoria também. A terceira coisa que eu espero pra quinta temporada de Stranger Things é que os adultos finalmente estarão envolvidos no rolê. Com adultos, eu estou pensando aqui carinhosamente na Karen Wheeler, que é a mãe do Mike e da Nancy ali. Porque, gente, já deu, né? É impossível agora os adultos não ficarem envolvidos, principalmente porque na quarta temporada você colocou eles ali tentando entender o lance do Hellfire Club, tentando entender o que estava acontecendo na cidade. Então eu acho muito provável que a participação deles vai aumentar um pouquinho. Não vai ficar principal nem nada assim, mas vai aumentar um pouquinho, porque afinal de contas Hawkins vai estar em perigo. Então eles também vão estar em perigo. E aí você vai precisar revelar algumas coisas ou então fazer eles perceberem alguma coisa. A quarta coisa que eu desejo aqui e que eu meio que tô unindo com o lance do laboratório seria o fim do plot militar, né? A gente tem que fazer um desfecho aí pra esses militares que vivem perseguindo a Eleven. Uma coisa que eu apostaria muito é que os militares vão atrapalhar toda a jornada que vai envolver a destruição do mundo invertido, porque eles vão querer capturar Eleven, eles vão achar que eles estão contra eles, sabe? Tipo, no caso, os personagens principais estão contra os militares, que é pra deixar tudo na mão dos militares, porque eles sabem o que estão fazendo, sendo que eles não sabem o que eles estão fazendo. E eu imagino que até o final da história eles vão continuar atrapalhando, e somente assim, no último minuto, você vai fazer, sei lá, o General Sullivan, que é esse personagem que apareceu na quarta temporada, ajudar, ou então ele não vai pegar Eleven num momento que ele poderia ter pego e esse tipo de coisa, porque ele vai confiar um pouco, sabe, bem no último minuto, como se fosse a última esperança. Você pode inclusive matar ele depois dessa decisão, eu não sei, eu só sei que os militares vão servir pra atrapalhar na quinta temporada, pelo menos é o que eu acho. Você pode fazer os militares perceberem que os heróis, eles não estão ali pra atrapalhar, só que ao mesmo tempo eles são cidadãos, né? Então os militares têm que proteger esses cidadãos, e aí você pode fazer eles acabar atrapalhando no meio desse rolê todo. A quinta coisa que eu gostaria muito que acontecesse aí na quinta temporada, é claro que é o desfecho de personagens que ficaram com a ponta solta por aí e não tem mais função nenhuma no momento. Como, por exemplo, pra mim é fundamental que você traga a Kali de volta. Se você não ia fazer nada com a Kali, por que você não matou ela na segunda temporada? A Terry Ives, ela tá literalmente participando, entre aspas, de todas as temporadas. Vocês já repararam nisso? Toda temporada, se a Terry Ives não aparece fisicamente, é numa menção. Ela é importante pra alguma coisa, sabe? Ela dá força pra Eleven pra alguma coisa. Ela ajuda a Eleven lembrar que ela tem uma capacidade, algum tipo de poder, igual na terceira temporada. Então a Terry Ives, ela sempre tá aparecendo de alguma forma durante toda a narrativa. Então nada mais justo que na quinta temporada você de fato trazer ela pra algum tipo de desfecho. Ou você mata ela, ou você faz ela se sacrificar, ou então beleza, ela aparece depois que tudo foi resolvido, sabe? Como se fosse, olha, a primeira vez que a Eleven pode conviver com a própria mãe sem estar foragida, sem precisar, sabe, fugir pra algum lugar ou qualquer coisa assim. Você pode fazer a Terry Ives e a Eleven participarem uma da vida da outra de novo, assim que os militares estiverem fora do caminho. E isso também é um tipo de desfecho. Porém, eu preciso dizer que a minha teoria favorita é a que envolve Terry Ives se sacrificando pela Eleven, porque isso pra mim seria perfeito. A Terry Ives morreria fazendo aquilo que ela sempre quis fazer, que é salvar a própria filha. Que coisa mais linda! A sexta coisa que eu mais gostaria de ver também, e que eu acho que é bem possível, inclusive, é que eu não imagino que, com o final da história, os personagens queiram ficar em Hawkins. Eu acho que muitos deles podem terminar a série extremamente traumatizados, eles podem não ver mais sentido em ficar nessa cidade. Essa cidade pode trazer muitas memórias, muitas coisas. E, se por acaso esse não for o caso, né, vamos supor, os personagens dane-se, vai ter que ficar lá e tal, eu não imagino eles ficando nessa cidade pra sempre, gente. Principalmente o núcleo mais jovem ali, né? Se você incluir Nancy, Jonathan, os 6 mais jovens ali, né? Que é Eleven, Mike, Max, Lucas, Dustin e Will. Essa galera uma hora vai ter que se formar. E uma hora eles vão ter que se inscrever em alguma faculdade e sair de Hawkins da mesma forma. A Nancy já passou numa faculdade, ela já vai sair
de Hawkins, de alguma forma. O Jonathan é a mesma coisa, ele também já está indo para uma faculdade. Então toda essa galera eventualmente vai sair de Hawkins, seja por, assim, uma questão traumática de não aguentar mais ficar ali, ou por uma questão de formatura. Eles vão ter que sair. E eu acho que isso seria muito legal. Eu apostaria bastante na questão de formatura, que eu acho que seria simbólico. Se os personagens ali se formassem em 1989, por exemplo, que é bem na virada para os anos 90, seria extremamente simbólico, já que a série toda se passa nos anos 80. E aí, o final de tudo, você vai mexer na década, né? Então a gente não vai ver os anos 90, mas a gente sabe que tá passando essa virada. Isso me faz lembrar uma cena da série Pretty Little Liars, que quando todas elas já se formam, você tem esse take de cada uma delas entrando num carro e se afastando. Se eu não me engano, só fica uma pra trás, mas depois, eventualmente, ela vai pra outro lugar. Mas enfim, fica esse take bem bonito de cada uma das meninas se afastando, seguindo com suas vidas, cada uma indo pra uma faculdade. E eu acho que eles poderiam fazer uma parada dessa em Stranger Things depois de um baile de formatura, que já faria paralelo ali com a segunda temporada, né? O Snowball, vocês se lembram do Snowball, o baile da neve lá? Então, você faz um paralelo desse com uma formatura em que tudo dá certo, né? Aquele final bem de novela, porque eu acho que Stranger Things vai ter um final de novela, mas vai fazer parte ali dos momentos felizes. Inclusive, você pode fazer nesse baile de formatura, né? Os personagens combinarem como é que vai ser a vida deles. Alguns podem vir a morar juntos, né? Por exemplo, eu já disse em um vídeo que eu imagino muito o Mike e Eleven fazendo esse tipo de coisa, indo pro mesmo lugar, sabe? Indo viver junto em algum lugar. Mas ao mesmo tempo você lembra que eles são jovens, que eles estão indo pra faculdade. Esse negócio de ir pro mesmo lugar, ir pra mesma faculdade e tal, é uma coisa que a Nancy e o Jonathan estão tentando fazer. Então isso não é raridade, sabe? É uma coisa comum de se combinar mesmo. Me faz lembrar também aqui o final de O Senhor dos Anéis, né? Que você tem ali todos os envolvidos tendo algum tipo de desfecho. O protagonista Frodo Bolseiro, por exemplo, ele não consegue ficar mais no condado e ele sai por conta própria, né? É aqui o que eu tô debatendo com vocês. Enquanto tem uns que escolhem ficar e casam e tem família, etc., você tem o Frodo que vai embora. Ele decide ir embora. Então eu imagino muito esse tipo de pensamento rolando ali pra Hawkins também. Mas é claro que eu também não posso deixar de pensar em uma possibilidade que vocês já pararam pra pensar se Hawkins deixa de existir, se simplesmente vira um grande Grand Canyon, assim, realmente é destruído. Eles conseguem destruir o mundo invertido, conseguem vencer ali todo o problema, só que Hawkins deixa de existir. Já pararam pra pensar nisso? Eu também gostaria disso, seria legal também. Que aí todo mundo seria obrigado a recomeçar em outro lugar, né? Seria bem, assim, fases diferentes da vida, eu acho que seria legal também. Acho que eu concordo com você nesse ponto. E por último e não menos importante, uma das coisas que eu quero ver explicada na quinta temporada de Stranger Things é a origem dos poderes dos cobaias. Isso era uma coisa que nunca cruzava direito a minha mente, porque eu falava assim, ok, a Eleven, ela desenvolveu poderes porque a Terry Ives era uma cobaia, né? Então deve ter sido algum efeito colateral. Beleza. Só que aí a gente conhece o personagem Henry, que é o número 1. E aparentemente, da forma que foi apresentado na quarta temporada, o Henry é uma pessoa que nasceu com poderes. Só que como que isso foi possível? O que aconteceu? Tem algumas teorias bacanas, né, que envolve, por exemplo, os filhos das pessoas que lutaram em guerras, né, terem desenvolvido alguma coisa. O Hopper tem esse tipo de conversa com o Dimitri na prisão, né, que ele fala que a filha dele, Sarah, por exemplo, desenvolveu câncer porque o Hopper passou muito tempo ali na guerra do Vietnã e tal, e ele acabou tendo algumas consequências disso, que ele inalava muito alguma coisa, né, e isso implicou ali na Sarah, infelizmente. E a gente sabe que o Victor Creel, por exemplo, é um cara que lutou na guerra, né, um dos traumas dele é apresentado dessa forma na quarta temporada. Então eles poderiam explicar que o Henry poderia ser uma consequência disso? Eu não sei, mas eu quero que expliquem, porque a explicação de fato não teve. O que a gente tem é teoria. Porque pra mim, se for um negócio, o moleque nasceu com poder, você já quebra a temática de ficção científica no meio. Do nada vai virar um bagulho de fantasia, e não ficção científica mais. Então eu quero uma explicação dessa origem dos poderes, já que os outros cobaias são todos cópias do Henry, né? São tentativas de cópias ali pro Henry. Então a gente tem que saber mais desse vilão, né? Um pouco mais do passado dele pra ver como ele desenvolveu todos esses poderes.
Mas então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu planejo sim fazer um vídeo sobre as storylines que eu acredito que cada personagem vai ter. Aí sim eu vou falar mais especificamente de cada personagem. Então não se preocupe, você que já tava com a mão no teclado aí pra comentar isso, não se preocupe que eu vou falar disso. Mas eu quero saber o que você mais quer ver na 5ª temporada de Stranger Things. O que você acha que vai rolar ali. Não se esquece também de se inscrever no canal e deixar um like, porque isso me ajuda muito. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de filmes, séries e também Stranger Things, que é um grande tema aqui do nosso canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!